Boa noite. Estamos ao vivo aqui pela Escola de Sabedoria Bíblica para mais uma aula. Vamos iniciar hoje a nossa série O Caminho para a Presença de Deus. Seja bem-vindo, você que está aqui comigo ao vivo na aula de hoje. Quero agradecer por você estar comigo nessa aula e te dizer que nós vamos entrar num caminho, numa rota agora para a presença, a graça de Deus. Nesses próximos dias, nós vamos estar juntos todos os dias nessa nova série. Como que vai funcionar esta série que a gente está abrindo hoje aqui pelo canal da Escola de Sabedoria Bíblica? Essa série, ela é um devocional que nós vamos fazer diariamente. Todos os dias nós vamos tratar de temas que vão nos ajudar a avançar na direção, nesse caminho rumo à presença, ao conhecimento, à intimidade com o Senhor. Então, vão ser 40 dias, onde todos os dias vai haver uma aula com um tema aqui focado. A cada semana, um tema principal, e durante 5 dias dessa semana, a gente vai falar sobre um tema mais específico, tá bom? Então, a gente vai começar hoje na primeira semana, e o tema dessa semana, ele é um tema muito propício. A gente vai começar falando que Deus tem tempos de deserto. Deus em tempos de deserto. Como que a gente se relaciona com Deus nos tempos de dificuldade, nos tempos de provação? Então, nessa nossa aula de hoje, aula número 69 da nossa comunidade, a gente vai iniciar esta série, O Caminho para a Presença de Deus, tá bom? Hoje, a nossa aula está acontecendo no horário comum das nossas lives, às 20 horas. Segunda-feira, a nossa live é às 20 horas, mas a partir de amanhã, a gente vai fazer essa live no período da manhã, às 7 horas da manhã. Então, todos os próximos dias, as aulas vão ser às 7 horas da manhã aqui no canal do YouTube, tá bom? Então, fica comigo nessa aula de hoje. A gente vai fazer hoje a primeira aula e a partir de amanhã vamos dar continuidade nesse caminho para a presença de Deus em um horário mais cedo, um horário da manhã, às 7 horas, a partir das 7 horas, tá bom? Essa aula, ela vai ter o propósito de não ser muito extensa, tá? Não vai ser um conteúdo muito extenso para que a gente possa não se cansar no meio desse caminho aí de 40 dias, onde a gente vai entrar nesse período devocional hoje, no primeiro dia do ano, falando sobre isso. Então, muito obrigado por vocês que já estão aqui para essa aula de hoje. Quero desejar para você um 2024 de bênção, um 2024 de vitórias sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos no ano novo, então que esse tempo seja marcado para você como um tempo de buscar mais de Deus, mais da presença de Deus, mais intimidade com Ele também. E nada melhor do que a gente já começar o ano fazendo um período devocional, buscando mais da intimidade da presença dEle, tá bom? Eu quero que vocês separem aí um papel e uma caneta para vocês tomando nota de tudo que eu vou falar aqui, tá bom? E vamos começar aqui então falando sobre essa questão Deus em tempos de deserto. A experiência do deserto ela é diferente para cada pessoa. As circunstâncias que cada um de nós enfrenta, que nós consideramos ser desertos nas nossas vidas, pode variar de pessoa para pessoa. O que é uma dificuldade para mim pode não ser para você e vice-versa. Mas você pode ter um anseio no seu coração em um relacionamento mais profundo com Deus, em ter mais intimidade, ter mais conhecimento, mas você pode, da mesma forma que muitas pessoas, encontrar dificuldades. Para quê? Para verdadeiramente encontrar a presença de Deus. Você pode ter essa dificuldade e até se sentir frustrado enquanto você avança nessa busca da direção dele para a sua vida. Pode ser que você tenha ficado frustrado enquanto você tenta avançar na sua carreira espiritual, nessa busca da intimidade, da presença de Deus. Talvez porque, quem sabe, você tenha orado
e você não aparentemente obteve nenhuma resposta. Aparentemente você não ouviu a resposta de Deus que você esperava. E isso é algo que acontece conosco e também acontecia nos tempos dos homens na Bíblia. Por exemplo, Jó, que era um patriarca do Antigo Testamento, ele teve a mesma experiência de clamar a Deus e não ter a sua oração respondida. A vida dele se tornou, um desastre. A riqueza dele foi embora, os filhos morreram de forma abrupta e ele foi atingido no seu corpo por uma enfermidade. Deus permitiu, Você provavelmente já conhece a história de Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse no corpo dele e ele fosse acometido por uma enfermidade. Mas no meio dessa provação ele permaneceu fiel e confiando no Senhor. Em meio à dúvida e à frustração, ele clamou. Vou ler aqui para você uma passagem em Jó 23, no versículo 3 a 5, fala o seguinte: Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Jó 23, do 3 ao 5. Jó, ele sabia quem estava no controle da vida dele. Mas por algum tempo ele sentiu que Deus estava evitando ele. Ele sentiu que os céus estavam em silêncio. Por quê? Porque ele buscou a Deus, ele buscou a presença, mas ele não obteve resposta. Ele buscou a Deus e não teve resposta. Então, talvez você tenha também enfrentado circunstâncias como essa, onde muitas perguntas vêm na sua mente. E isso faz com que você busque clamar ao Senhor e reclamar até mesmo para que Deus te tire da situação que você está. Por quê? Nos tempos de deserto, nós enfrentamos diversos tipos de dificuldade e a gente não quer ficar nesses momentos. A gente não quer. Quem é que vai dizer que gosta de passar por um tempo de deserto? Ninguém vai dizer isso. Mas a gente precisa entender que esse tempo de deserto são oportunidades perfeitas para conversas íntimas com Deus. Nos tempos de deserto são momentos propícios para que nós venhamos nos aproximar de Deus. Então, é nesses momentos que a gente precisa estar mais receptivos. Oséias 2, no versículo 14, o Senhor diz o seguinte: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O Senhor está dizendo o seguinte, que quando Ele nos leva para esses tempos de deserto, é um momento onde Deus está buscando chamar a nossa atenção e nos atrair para Ele, nos levar para mais perto da presença dEle. E é nesses momentos que a gente precisa estar receptivo. Por quê? Porque Deus está falando aqui, em Oséias capítulo 2, 14, que é ali eu lhe falarei ao coração. Ou seja, no tempo do deserto, se você estiver atento ao que Deus está fazendo, atento ao que Ele está falando, Ele vai falar. Então você precisa estar receptivo ao conselho e à direção que Deus está te dando nesses momentos. Todos nós passamos por uma experiência no deserto. Em algum momento da vida todos iremos passar. E não é hora de buscarmos apenas a mão de Deus, aquilo que Deus pode fazer em nosso favor. Esses momentos do deserto é um momento propício para você buscar o coração de Deus, entender o coração de Deus, a vontade dele, a direção dele para a sua vida. E não é um momento de nós pedirmos. Os tempos do deserto, eles servem para um propósito. Não é propósito de Deus nos deixar, nos abandonar no deserto. Não é propósito de Deus que a gente fique lá no deserto.
sem direção, sem orientação e perdidos. O tempo no deserto, ele tem como propósito nos preparar para algo maior. Aquele povo que estava no deserto, o povo que saiu do Egito, eles estavam no deserto, passando por um período de preparação para quê? Para entrar na terra prometida, para entrar na terra que mana leite e mel. Então, quando estamos no deserto, nós precisamos entender que isso é, na nossa vida, um tempo de preparação de Deus. A gente é tentado a desanimar, a desistir. Principalmente quando a gente não consegue entender o que Deus está fazendo. Mas essas experiências que a gente tem nesse tempo que estamos vivendo no deserto, ela tem como um propósito de treinar você e preparar você para um novo mover que Deus vai fazer na sua vida através dessa experiência. Então, o que você precisa? Você precisa, e é muito importante que você entenda isso, que você tem que entender o propósito de Deus para esse tempo de deserto. Você precisa buscar entender o que Deus espera de você no tempo onde Ele te coloca ali nesse deserto. Não adianta você ficar desesperado para sair, se você ainda não entendeu o que Deus espera de você. Você não precisa ficar com pressa, angustiado. Por quê? Porque se Deus te chamou ao deserto, como diz lá em Oséias, Ele ali vai falar ao seu coração o que você precisa fazer. Não é querer fugir desse tempo, mas ficar atento e entender o propósito que Deus tem para esse momento na sua vida. Então, o que acontecia com os filhos de Israel? O povo de Israel achava que o deserto era um castigo de Deus. E eles estavam errados. Não era um castigo de Deus. Era o tempo onde Deus queria que eles conhecessem o coração dele. E também Deus se revelou para o povo. Mas o que eles fizeram? Murmuravam, dia e noite reclamando para Moisés, reclamando de tudo, que faltava isso, que faltava aquilo. Ou seja, tudo aquilo que eles entendiam que eles precisavam no deserto, eles reclamavam querendo isso, mas eles não olharam para tudo aquilo que eles tinham enquanto estavam ali. No deserto, você precisa ajustar a sua forma de olhar para as coisas. Você precisa olhar não para o que você acha que está faltando, mas para o que você tem. Eles tinham coluna de nuvem, eles tinham coluna de fogo à noite, eles tinham água que saía da rocha, eles tinham pão que caía do céu, eles tinham codornas que apareciam lá para que eles tivessem carne, a roupa deles não se desfaziam. Olha só quanta coisa! Além de ainda ter a oportunidade de ver e ouvir a própria manifestação de Deus lá no Monte Sinai. Mesmo tendo à disposição tudo isso, eles fixavam o seu olhar no que eles achavam que faltava. Então, eles podiam, ter observado o que Deus tinha proporcionado para eles e não ficar apegados ao que eles achavam que estava faltando. Isso é o que a gente precisa entender também nesse tempo do deserto. Quando chega a hora de deixar o deserto e conquistar a terra prometida, a murmuração, a reclamação vai nos impedir de sair e entrar na próxima etapa. Quando você tiver que escolher entre as promessas de Deus e aquilo que você acha que Deus precisa fazer, você precisa sempre escolher a vontade dele. Esse povo ignorava o caráter de Deus, achando que Deus levou eles para morrer ali naquele lugar. Isso não era verdade. Eles não conseguiram receber a terra que manava leite e mel por causa do foco deles estar na situação e no algo errado. Eles podiam ter passado apenas 40, vamos colocar 40 dias caminhando no deserto, ou que seja 4 anos, mas passaram 40. Eles poderiam ter passado um período muito curto, mas ao invés disso passaram uma vida toda.
a toda a geração que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, morreu no deserto. Então, o que que você precisa entender se você já viveu, está vivendo, ou se ainda não, quando viver? Porque isso é uma certeza. Se até nós vemos que grandes homens de Deus passaram por isso, nós também vamos passar. O que que você precisa entender? Você precisa abraçar esse tempo com um coração aberto para o que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus vai te dar força e Ele vai te sustentar nessa jornada de maturidade. O deserto é uma jornada de maturidade. Tiago diz assim lá no capítulo 1, versículo 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da nossa fé vai produzir perseverança. E ele diz mais: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, durante essa semana, nós vamos falar sobre as experiências do deserto. Esse é o tema da nossa semana nessa série de 40 dias, falando sobre o caminho para acessar a presença de Deus. Nesses próximos 40 dias, a cada semana a gente vai tratar de um tema. E todos os dias, uma coisa específica dentro desses temas que eu estou trazendo para vocês aqui. O caminho para a presença de Deus, ele é uma jornada. Uma jornada que envolve mudança, disposição de crescer, de aprender. Então você precisa dar um passo em direção à presença de Deus, se dispondo a isso. E não permitir que nenhuma barreira te impeça de conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é. Verdadeiramente assim como Ele deseja ser conhecido. Tá? Então, essa introdução aqui foi para você raciocinar sobre o tema dessa semana. O Deus do deserto, o Deus de tempos de deserto. E o que geralmente acontece? Aqui, então, a gente vai entrar no tema do primeiro dia. Nesse primeiro dia aqui da nossa série, o dia 1, o tema é: quando Deus fica em silêncio. Isso é um deserto. Essa primeira característica do deserto aqui, que nós vamos tratar hoje nessa primeira parte, agora que eu já dei uma introdução para vocês, vamos falar sobre o silêncio de Deus. E eu quero ler lá em Jó 23 mais um trecho. A gente já leu um trecho, vou ler outro trecho. Versículo 8 e 9. Jó 23, 8 e 9. Fala o seguinte: mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Jó está dizendo assim: eu estou correndo para todos os lados e eu não encontro, não enxergo, não encontro e não vejo Deus, porque ele não está nesse lugar. Ou seja, o sentimento que a gente tem quando está no deserto, quando está numa situação mais difícil, é que Deus se escondeu de nós. É ou não é? É que Deus está nos ignorando. Então, com frequência, o clamor do nosso coração é parecido com essa passagem aqui. E é o coração de Jó. Se eu posso ir para o norte, eu não encontro. Vou para o oriente, ele não está lá. Vou para o ocidente, também não encontro. Ele não está no norte. Ué, nem sombra eu vejo dele. Parece que Deus está se escondendo de nós. Essa é a sensação que a gente tem quando a gente está num tempo do deserto. Então, a nossa frustração ela tende a aumentar. Você ora, mas a oração parece não produzir nenhuma resposta. Você quer ouvir a voz de Deus, mas o silêncio é a única resposta que você tem. Você vai ficando frustrado. Quando você lembra de antigamente, que você orava e você sentia a presença, você sentia a direção de Deus, você percebia Deus te conduzindo, mas agora não, parece que Ele está se escondendo de você. Jó também olhou para um lado, olhou para o outro. Talvez você está igual Jó. Você busca, mas não sente a presença. Não percebe e não enxerga Ele agindo na sua vida.
quero te dar as boas-vindas, sabe? Porque se você está passando por isso, você está no deserto. Você está no deserto. Se você se identifica com isso aqui, com essa situação, escreve aí, ó, eu estou no deserto, porque você precisa, primeiro de tudo, ter essa consciência. Você está no deserto. Mas você não precisa se desesperar por isso. Por quê? Porque você não está sozinho, você está andando com outros homens, como eu falei aqui, que também enfrentaram o deserto. Então você está em boa companhia. Você está andando do lado de Moisés, por exemplo. Foi criado lá na corte do faraó como um príncipe. Tinha a visão de Deus para libertar o povo de Israel, mas passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas. Você não está sozinho, você está com Moisés, mas você também está com José, por exemplo. O filho de Jacó. Aquele grande sonhador que queria realizar coisas extraordinárias, mas foi traído pelos próprios irmãos e depois vendido como escravo. Você não está somente com José e com Moisés, você está com Jó também. A Bíblia descreve Jó como o homem mais rico do Oriente e mesmo assim estava passando por um deserto. O mais importante de tudo isso, queridos, é que você pode até estar passando por esse deserto, mas você está viajando na companhia de Jesus, o Filho de Deus, que depois de receber o próprio testemunho do Senhor, depois de receber a própria aprovação do próprio Senhor, né, quando ele foi lá batizado, o que aconteceu? Ele recebeu a aprovação de Deus e do Espírito Santo. Ele foi levado para o deserto. Então, o deserto não quer dizer que é um símbolo de aprovação e nem de reprovação para a nossa vida. É um tempo necessário. Jesus tinha alguma coisa que ele possa ter cometido para ser punido no deserto? Não tinha. E por que ele foi no deserto? Porque era um tempo necessário de preparação para a vida dele. Então, saiba que se você está no deserto, Deus não está te punindo. Não é porque você está sendo castigado por ter feito alguma coisa errada. É porque Deus está te preparando para viver algo ainda maior. Quando os viajantes estão caminhando pelo deserto, né, nessa longa viagem que é o período do deserto, para atravessar um deserto geralmente, não é a nossa realidade aqui no Brasil, então a gente não tem essa dimensão, mas são caminhos muito distantes no deserto. E um viajante, por exemplo, Jesus, ou qualquer outro, por exemplo, Jesus estava lá no deserto, ele não tinha ninguém do lado dele. O deserto ele é um tempo de silêncio, é um tempo necessário. Talvez você está precisando de um tempo de se fechar, olhar para dentro de você mesmo, perceber em você o que está acontecendo, perceber o que Deus está falando com você, o que Deus está querendo te mostrar e ensinar. Porque o deserto é um tempo de silêncio. Se você está no... Tem gente que gosta de ficar chorando miséria, né? Ah, irmão, eu estou na prova. Ai, irmão, você não sabe o que está acontecendo comigo. Ai, nossa, olha só como eu estou sofrendo. Oh, meu Deus. Querendo que alguém fique falando, nossa, coitadinho de você. Nossa, como você é coitadinho, né? Isso não podia estar acontecendo. Não, o deserto é um tempo de você calar a boca, ficar quieto e aprender o que Deus está querendo te ensinar. É um momento de vida pelo qual todos nós vamos passar. Se somos cristãos, se entendemos as estações e os tempos de Deus na nossa vida, a gente vai saber o que Deus quer realizar e nós vamos responder com sabedoria aquilo que Ele está querendo nos ensinar. O que vai fazer diferença na minha e na sua vida, no dia que você está atravessando o deserto, é a forma que você vai responder a isso. Você já viu o exemplo, se responder como o povo de Israel, com murmuração e reclamação, vai adiar a sua saída daí. Se você responder com sabedoria e fidelidade, como foi com Moisés, com José e com Jesus, por exemplo, você vai passar essa etapa e vai alcançar aquilo que você está esperando. Então, o que você
e eu precisamos entender hoje, nessa nossa primeira aula aqui dessa série sobre o caminho para a presença de Deus. O deserto faz parte do caminho. O deserto faz parte, ele é uma etapa necessária para se acessar a presença de Deus. Então é muito importante você passar pelo deserto da forma correta. Eu vou dar um exemplo para você entender a importância de ter sabedoria quando você está nessa etapa aí. Olha a sabedoria de um fazendeiro. É impossível o fazendeiro colher algo durante a estação de plantio. Não tem como colher se ele está na estação de plantar. É o tempo de plantar, então não é tempo de colher. Então você precisa entender qual é a sua estação. Se o fazendeiro não plantar durante a estação da semeadura, ele não vai ter nada na estação da colheita. Então é muito importante você compreender e entender os tempos e as estações de Deus na sua vida. Existe tempo para tudo, diz lá em Eclesiastes. Tempo de plantar e tempo de colher. Então você precisa plantar no tempo certo. Se o fazendeiro plantar cedo demais ou tarde demais, a colheita, a safra dele, ela pode vir menor do que é esperado. Então, quem mexe com plantação, eles sabem que existe o tempo certo de se plantar. Existem tipos de sementes também que são necessárias para determinadas épocas. Tem sementes que precisam ser plantadas na época da seca. Tem semente que só pode ser plantada em época de chuva. Então, primeiro de tudo, você precisa entender que há tempo de plantar e de colher. Segunda coisa, se é tempo de plantar, qual é o tipo de semente que é para plantar agora nesse momento? Tem momentos que você vai plantar na sua vida espiritual. Vai ter momentos que você vai precisar plantar na sua família. Vai ter momentos que você vai precisar plantar lá no seu trabalho. Então, tem momentos específicos para tudo nas nossas vidas. E se você não plantar a semente certa no tempo certo, a sua colheita vai ser prejudicada. Olha a sabedoria do fazendeiro. Se é um tempo, então, na nossa vida, querido, de deserto, o que você precisa fazer? Você precisa entender qual é o tempo que você está passando e plantar conforme a necessidade. Para a gente ser abençoado com toda a provisão de Deus, a gente precisa reconhecer o nosso tempo de preparação. Não adianta você querer colher antes de plantar. Se você está nesse tempo de preparação de Deus, que a gente chama de deserto, então entenda o que é que você precisa se preparar, em que área da sua vida. Talvez você está precisando orar mais, talvez você está precisando ler mais a palavra, talvez você está precisando se capacitar mais ainda para alguma coisa. Então você está num tempo de preparação. A gente quer a colheita, a gente quer a bênção, a gente quer a resposta de Deus, a gente quer que Deus faça tudo o que a gente quer. Mas quem sabe se essa não é a estação errada para isso? Talvez não é a estação de colher, talvez é a estação de podar, aparar as arestas, tirar aquilo que não precisa estar mais na sua vida, dar uns ajustes, fazer algumas podas. Jesus fala assim que aquela árvore que está dando fruto, ele vai podar para que ela dê mais fruto ainda. Então entenda qual é o seu tempo. Assim como acontece quando a gente tenta colher na estação errada, Deus quer que a gente entenda o caminho da nossa intimidade com Ele através dos tempos que passamos no deserto. Então, o propósito do deserto, treinamento. Repete aí comigo. O propósito do deserto é treinamento, não é castigo. Nos preparar para uma intimidade maior. O deserto serve para isso. Quando a gente entende o silêncio de Deus, a gente vai continuar a caminhar com alegria no coração, porque a gente sabe que é um tempo de preparação, um tempo de ajuste, um tempo de poda, para que a gente plante a colheita, a semente correta, no tempo correto, para que a nossa colheita ela seja abundante, ela não seja limitada. Então, qual é, eu pergunto, a semente que você precisa plantar se você está passando por esse tempo do deserto? Você precisa entender, porque nessa jornada que a gente entrou aqui, nesse caminho em direção à presença de Deus,
O primeiro passo é entender como que Deus trabalha na nossa vida. E eu quero trazer algo prático aqui para você. Um algo prático para você avançar nessa jornada, que talvez hoje é um dia propício para isso. Estamos no primeiro dia do ano. É um dia para a gente começar um propósito de leitura bíblica. Já tem algum tempo que eu comecei um propósito de ler a Bíblia uma vez completa, todos os anos. Então hoje é o dia que eu estou começando mais uma vez esse propósito, essa semeadura. Então eu quero fazer um convite para você avançar rumo a esse lugar de intimidade, para você avançar rumo a esse lugar de mais proximidade com Deus, aumentando o tempo que você tem na presença de Deus. Se dedique também à leitura da Bíblia. Então, se você não está fazendo ou não faz regularmente essa leitura da Bíblia, essa é uma tarefa prática aqui para você começar a colocar em prática. E todos os dias a gente vai ter também algo prático para você aplicar na sua vida. Não é só teoria, porque teoria não vai mudar nada. Você pode vir aqui, você pode assistir as 40 aulas aqui nesse caminho para a presença de Deus e não colocar nada em prática. Isso não vai mudar em nada a sua vida. Vai ser só acúmulo de gordura cerebral. Então, nosso propósito é que você dê passos adiante. E para dar passos, você precisa fazer tarefas práticas, colocar coisas práticas em ação. E a primeira delas é a leitura da palavra, que eu quero colocar para você. E eu vou até te ajudar nisso. Se você que está aqui assistindo essa aula já é um aluno e já participa da minha comunidade Escola de Sabedoria Bíblica, você tem acesso lá dentro da plataforma a um plano de leitura bíblico. Então entra lá e baixa o PDF do plano de leitura bíblico e começa hoje, que é o primeiro dia do ano, e assim você vai ler a Bíblia toda em um ano. Se você ainda não é um membro, e é gratuito, isso é gratuito. Vou deixar um link na descrição desse vídeo. Você vai se cadastrar, você vai receber um e-mail lá com seus dados de acesso. Você vai receber 5 cursos de graça e você vai receber também um e-book de pregação bíblica e o planner de leitura bíblica. Tudo isso gratuito, para você começar a colocar em prática e dar os seus primeiros passos aí na direção da presença de Deus. Amém, queridos? Então, esse é o tempo que Deus tem para nossas vidas, para nos ajudar a ter sabedoria e entendimento para perceber aquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida. E para a gente encerrar essa aula aqui, eu quero orar. Amanhã a gente vai se encontrar às 7 horas da manhã, aqui nesse canal, para a gente ir para o segundo dia. E a gente vai encerrar agora com uma oração. E antes da gente orar, eu já quero deixar para você um convite. Convida mais 5 pessoas para fazer esse propósito junto com você. Convida seus familiares, convida seus amigos, seus discípulos, seus membros da sua igreja. Fala, vamos começar o ano bem, num propósito aqui de leitura bíblica. E se você quiser também, convida eles para vir assistir as aulas aqui. Manda esse vídeo lá para eles. Fala assim, olha só, vamos entrar nesse propósito aqui com o pastor. São 40 dias para a gente se tornar pessoas mais íntimas de Deus. O seu ano vai ser diferente se você fizer isso. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te dou graças porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia ela se renova todos os dias sobre a nossa vida. Eu oro, Senhor, e peço que o Senhor nos ajude a entrar nesse propósito com o Senhor, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, se é o tempo de plantar e qual é a semente correta para plantar nesse tempo. Nos sustenta, Senhor, nesta caminhada para a sua presença, mesmo quando o Senhor estiver em silêncio, nos fortaleça. Nós queremos mais da sua intimidade, queremos caminhar com o Senhor nesse, mesmo que seja no deserto, a sua presença vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha remover todas as barreiras que nos impedem de aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. E nós desejamos estar mais próximos do Senhor, assim como Jó.
Senhor sabe onde o nosso caminho vai nos levar. Nós não conseguimos entender ainda, mas o Senhor sabe para o que o Senhor está nos preparando. Então, quando estiver provado o nosso caráter e estivermos aprovados, Senhor, nos ajude a colher as recompensas de toda a nossa fidelidade, esforço, de todo o nosso tempo nesse deserto. Enquanto a gente está nessa jornada de 40 dias aqui, rumo à sua presença, nos dá entendimento e uma nova percepção sobre a sua vontade, sobre quem o Senhor é, sobre a sua natureza e o seu caráter. Enquanto nós caminhamos nessa experiência no deserto, abre nossos corações para a gente entender e perceber e aproveitar essa experiência com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, irmãos. Hoje nós demos o passo principal, começamos a nossa jornada rumo à presença de Deus, esse caminho em direção à presença de Deus. Hoje nós falamos aqui sobre o silêncio de Deus, quando Deus fica em silêncio. E essa semana toda a gente vai falar sobre como se comportar nesses desertos que a gente enfrenta nessa jornada com o Senhor. Tá bom? Então, eu espero você de novo aqui amanhã, às 7 horas da manhã. Se você estiver indo para o trabalho, você leva o seu fone de ouvido, coloca ali o seu celular e vai ouvindo no trabalho. Se você ainda estiver em casa se arrumando, você coloca ali e vai ouvindo enquanto você se arruma. Mas você precisa fechar esse compromisso de entrar nessa jornada comigo, nesse caminho rumo à presença e à intimidade com o Senhor nesses 40 dias. Tá bom? Te vejo amanhã, então. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar aí com 5 pessoas, tá bom?